Esse trabalho refere-se a um documentário para a nossa escola, o Ninter, que esse mês trata da influência estrangeira na igreja evangélica na nossa cidade. E nós escolhemos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Telêmaco Borba. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por intermédio dos missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg, que aportaram em Belém, capital do estado do Pará, em 19 de novembro de 1910, vindo dos Estados Unidos. A princípio, frequentaram a Igreja Batista, denominação a que ambos pertenciam nos Estados Unidos. Os missionários suecos traziam a doutrina do batismo no Espírito Santo como a glossolalia, que é o falar em línguas espirituais. Com a evidência de manifestações que já vinham ocorrendo em reuniões de oração nos Estados Unidos e também de forma isolada em outros países, principalmente naquelas que era conduzido por Charles Fox Parham, mas teve seu apogeu através de um dos seus principais discípulos, um pastor afro-americano chamado William Joseph Seymour, na Rua Azusa, Los Angeles, em 1906. A doutrina trouxe divergência. Enquanto um grupo aderiu, outro rejeitou. Assim, em duas assembleias distintas, conforme relatam as atas das sessões, os adeptos do pentecostalismo foram desligados e em 18 de junho de 1911, juntamente com os missionários estrangeiros, fundaram uma nova igreja e adotaram o nome de Missão de Fé Apostólica, que já era empregado pelo movimento de Los Angeles, mas sem qualquer vínculo administrativo com William Joseph Seymour. A partir de então, passaram a reunir-se na casa de Celina de Albuquerque. Mais tarde, em 18 de janeiro de 1918, a nova igreja, por sugestão de Gunnar Wingren, passou a chamar-se Assembleia de Deus, em virtude da fundação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos em 1914, em Hot Springs, Arkansas, mas sem qualquer ligação institucional entre ambas as igrejas. A Assembleia de Deus no Brasil expandiu-se pelo estado do Pará, alcançando os Amazonas, e propagou-se para o Nordeste, principalmente entre as camadas mais pobres da população. Chegou ao Sudeste pelos idos de 1922, através das famílias de retirantes do Pará, que se portavam como instrumentos voluntários para estabelecer a nova denominação aonde quer que chegasse. Neste ano, a igreja teve início no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, e ganhou impulso com a transferência de Gunnar Wingre de Belém, em 1924, para então capital da República. Um fato que marcou a igreja naquele período foi a conversão através de um folheto evangelístico de Paulo Leivas Macalão, filho de um general e precursor do assim conhecido Ministério de Madureira. A influência sueca teve forte peso na formação assembleiana brasileira, em razão da nacionalidade de seus fundadores, e porque a igreja pentecostal escandinava, principalmente a igreja Filadélfia de Estocolmo, que, além de ter assumido nos anos seguintes o sustento de Gunnar Wingre e Daniel Berg, enviou outros missionários para dar suporte aos novos membros em seu papel de fazer crescer a nova igreja. Desde 1930, quando realizou um concílio da igreja da cidade de Natal, a Assembleia de Deus do Brasil passou a ter autonomia interna, sendo administrada exclusivamente pelos pastores residentes no Brasil, sem, contudo, perder os vínculos fraternais com a igreja na Suécia. A partir de 1936, a igreja passou a ter maior colaboração das Assembleias de Deus dos Estados Unidos através dos missionários enviados ao país, aos quais se envolveram de forma mais direta com a estruturação teológica da denominação. Em Telêmaco Borba, com a instalação da indústria Klabin do Paraná, muitas famílias foram atraídas pela oferta de emprego, ocasionando a vinda do irmão Pedro Gouveia
a Monte Alegre, que atuou na evangelização, sendo um dos pioneiros, juntamente com o pastor Ernesto, que dava assistência. Os primeiros cultos foram realizados na casa do irmão Rufino, onde se reuniam os poucos crentes que havia. O primeiro templo foi construído na Rua D, Vila Caiubi, em Harmonia. Em 1947, assumiu a responsabilidade do trabalho o pastor Manuel Jerônimo da Silva, que se mudou de Faxinal São Sebastião para Venceslau Braz, de onde vinha dar assistência ao trabalho em Harmonia, chamado Monte Alegre. Em 1948, o irmão Arlindo Trindade iniciou a escola de música, tendo como professor Eugênio Lobo, ocasião em que foi formada a primeira orquestra, liderada pelo irmão José Ferreira Trindade. Nesta época, o pastor Manuel Jerônimo transferiu sua residência para a Harmonia, sendo que suas filhas Doroteia e Esther vieram a somar na orquestra. Também foi organizado o primeiro coral, pelo genro do pastor Manuel Jerônimo. Em 1951, o pastor Manuel Jerônimo trouxe do Rio de Janeiro o tenente reformado Catarino Varjão para atuar como maestro, o qual deu grande impulso na área musical da igreja, permanecendo por 1 ano. Em 1952, o pastor Braulio Jorge Mateus, a família deixaram Irati para assumir o trabalho em Harmonia, substituindo o pastor Manuel Jerônimo. Nesta época já se formava a cidade nova, que era chamada hoje Telêmaco Borba. Em 1966, assumiu a presidência o pastor José Joaquim dos Santos, permanecendo por 9 meses. Em 1967, o pastor Glicério Gonçalves da Silva assumiu a presidência por 3 anos. Em 1970, o pastor José Joaquim Ferreira foi empossado como novo presidente, ficando por 3 anos. Organizou então o Corpo de Obreiros e oficializou a Assistência Social Estandarte do Amor, ASEA. Em 12 de agosto de 1973, o pastor José Israel do Nascimento, vindo da cidade de Nova Esperança, Paraná, assumiu a presidência e dedicou muito ao trabalho de evangelização, pastoreando esse campo por 32 anos, 10 meses e 15 dias. Vindo a jubilar em 2005 e ainda serve ao Senhor ao lado do atual presidente. Em 22 de dezembro de 2005, o pastor Aparecido Storbe assumiu a presidência e em 4 de abril de 2014 aprove ao Senhor promover as mansões celestiais. O tempo de atuação do pastor Aparecido Storbe foi de 7 anos e 6 meses. Em 29 de abril de 2014, assumiu a presidência o atual pastor Samuel Azevedo dos Santos, vindo de Ivaiporã, Paraná, que juntamente com sua família está servindo a Deus nesta cidade de Telêmaco Borba. Esta é a história da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cuja origem deu-se pelos missionários sueco Daniel Berg e Gunnar Wingre, ambos suecos vindos dos Estados Unidos para fundar a nossa igreja no Brasil.